Condomínio Legal. Oferecimento Sinduscom, construindo o futuro com sustentabilidade. Ocitec Assessoria Contábil. Há 35 anos, o nosso negócio é a sua contabilidade. Bior, rateio fácil, dinheiro rápido para condomínios sem avalista. E Brasil Atacadista, economia todo dia. Muito bom dia, agora 27 minutos para as 11 horas. Este é o Condomínio Legal, programa que fala sobre cidade, planejamento urbano, mercado e direito imobiliário. Estamos aqui dentro do Notícia na Manhã, neste sábado, com tempo instável. Temperatura, neste momento, 24 graus. Obrigado pela sua atenção. Bom, nosso assunto hoje vai ser uma conversa aí com a advogada especialista em direito imobiliário, Paula Farias, sobre os cuidados que você tem que ter na hora de receber um imóvel. Você comprou, tem a entrega das chaves e tal, e nesse momento tem a vistoria do imóvel. E aí você tem que ter uma série de cuidados antes de assinar, dizer o recebido e tudo em ordem. Ok, maravilha. Tem alguns cuidados. E também nós vamos tratar aqui de uma questão que já foi levantada agora há pouco aqui dentro do Notícia na Manhã, a respeito do regimento interno. Aquilo que vale, aquilo que está no regimento interno, tem que ser seguido sempre? Bom, algumas questões são levantadas, são questionadas na justiça e o proprietário do imóvel ele consegue mudar. Mas daqui a pouco nós vamos tratar dessa questão. Bom, primeira questão da vistoria do imóvel. Quais os cuidados que têm que ser levados em consideração? Paula Farias, bom dia. Bom dia, Renato. Tudo bem? Tudo certo. Paula, explica pra gente o seguinte, um assunto muito importante é o cidadão quando faz a compra de um imóvel, aí ele depositou ali toda a sua esperança, todo o seu sonho, né, de comprar uma casa própria, porque é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, aí ele espera a entrega do imóvel. No momento da entrega do imóvel tem a vistoria do imóvel, e aí preciso fazer um checklist, né, para você assinar e caracterizar a entrega do imóvel pela construtora. Exatamente. Quais são os cuidados que o comprador precisa ter? Vamos lá, Renato. São inúmeros cuidados, tá? É importante que o comprador tenha ciência de que, apesar da ansiedade de receber esse imóvel o mais rápido possível, o momento da vistoria é um momento delicado, que merece bastante atenção, bastante tempo para que tudo corra da forma mais regular possível e evitar futuros desentendimentos entre a incorporadora e o comprador. O primeiro e mais interessante item a ser verificado é o comprador ter em mãos o memorial descritivo do imóvel, que a incorporadora muito provavelmente já entregou a esse comprador no momento da assinatura do contrato. Eventualmente, se ele não tiver uma cópia consigo no momento da vistoria, nada impede que ele peça uma nova cópia à incorporadora, né? Uhum. E o memorial descritivo é onde vai ter descrito tudo aquilo que foi entregue, que foi vendido para ele no momento do contrato de compra e venda, também o material utilizado, quais foram as aberturas, a fachada, o material do empreendimento como um todo, área privativa e área comum. Então, o documento mais importante para esse dia é ter em mãos o memorial descritivo para verificar tudo que está sendo entregue. Sim, no memorial descritivo, como você falou, né, traz informações sobre as aberturas, as portas, as janelas, a fachada, os metais, no caso, né? Se vai ter pia, se entrega com louça, que tipo de piso vai ser utilizado. A grande questão é que muita gente compra o imóvel e não presta atenção nisso, né? Exatamente. Muitas pessoas deixam para prestar atenção no momento que aparece um defeito. E aí, lógico que existem diversas regulamentações para isso, né? Então, o momento oportuno é realmente o momento da vistoria. A gente sempre lembra os compradores para agendar essa vistoria para um período que eles tenham tempo para isso, que não seja nada feito da forma correndo, porque realmente é um assunto delicado e, além do memorial descritivo, diversos outros itens precisam ser verificados nessa data. Uhum. Bom, a partir do memorial descritivo em mãos, qual é o critério? Você disse o seguinte, olha, precisa reservar um bom tempo, porque não é só chegar, ok, está tudo pintado, ok, vou embora. Não, a partir do memorial descritivo em mãos, como é que se faz a análise? Vamos lá, então vamos imaginar que estamos com o memorial descritivo. É importante a gente fazer a análise do imóvel como um todo. Então, falando da parte da área privativa desse imóvel, as esquadrias, por exemplo, de alumínio. É importante que seja verificada todas as aberturas,
verificar se não há rachaduras, se não tem pintura danificada nessas aberturas. Muito provavelmente essa vistoria acontece de dia, então uma dica que a gente dá para os compradores é fechar todos os cômodos para que fiquem escuros e verificar se há algum ponto de luz de maior intensidade que realmente demonstre uma irregularidade nessas esquadrias e nessas aberturas. Então, aí, quanto às aberturas, a dica principal é fechar tudo, deixar tudo escuro para ver se está tudo certo. Hoje em dia, a gente tem essas aberturas elétricas. É muito importante que os compradores se atenham a verificar se ela está fechando e abrindo da forma correta, porque muitas vezes acontece deles serem colocados muito antes da entrega do empreendimento, e quando recebe, ela está travada, vamos supor, porque precisa de uma manutenção periódica. Então, as esquadrias de hoje, por exemplo, mais modernas, é interessante que o comprador se atenha, fechar tudo e abrir mais de uma vez, para ter certeza que o mecanismo está funcionando. O mesmo vale, né, para portas, janelas, enfim, tudo, né? Para tudo. Todas as esquadrias de alumínio, verificar a pintura delas, verificar se não tem ranhuras e rachaduras, que a gente tem que lembrar que o comprador adquiriu esse imóvel para moradia ou para investimento, o que quer que seja, mas acreditando que ele estava vindo perfeitamente da mesma forma que foi vendido, né? Sim. Então, por menor que seja o defeito, é um direito do comprador exigir que seja reparado. Esta Paula Farias, que é advogada especialista em direito imobiliário, nos falando aí dos cuidados que o comprador tem que ter na hora de receber o imóvel, na hora da vistoria. Para daqui a pouco, depois do intervalo, aqui no Condomínio Legal, ela vai falar com relação aos cuidados referentes às instalações elétricas. Até já. Na Ibagi é assim, você deixa seu imóvel aqui e a gente deixa você tranquilo. Aproveite as diversas facilidades e vantagens exclusivas que só a Ibagi garante para você. Deixe seu imóvel conosco e conte com quem é referência em toda a grande Florianópolis. São 5 agências para proporcionar muito mais comodidade e melhor atender você. No Centro, Continente, Cobrasol, Palhoça ou na Trindade. Acesse agora ibagi.com.br. Ibagi Imóveis, sempre o lugar certo. Que esporte é esse? Amado por multidões mundo afora. Feito de um amor único e verdadeiro, mas também coletivo. A bola não aceita solidão ou individualismo. É preciso espírito de equipe. A vida se parece bastante com o futebol, onde as grandes vitórias são de todos. Cicobi, cooperando com o futebol catarinense. Última semana do Feirão de Fábrica Chevrolet nas concessionárias Santa Fé. Taxa zero em até 30 vezes. Preços de nota fiscal de fábrica e tabela FIP no seu usado. É isso mesmo, vamos pagar até 100% da FIP no seu usado. Mas corra, pois é só até esse sábado. Vem pra cá, na Santa Fé Chevrolet sempre sai negócio. Josué de Bernardi, Campinas e Madre Benvenuta, Santa Mônica. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Hora do almoço. Aquele dia bonito e a companhia perfeita. Chance de escrever mais uma história. Marcar com os amigos e compartilhar bons momentos. Aí sim, é Chico Toicinho. Chico Toicinho Pizza Grill. Grelhados meio-dia ao ponto. O primeiro da via gastronômica. No final da praia de Itaguaçu. Legal. 18 minutos para as 11 horas. Este é o Condomínio Legal, dentro do Notícia da Manhã, programa que fala sobre cidade, planejamento urbano, mercado e direito imobiliário. Nós estamos conversando com a advogada especialista em direito imobiliário, a Paula Farias, sobre a importância dos cuidados na hora de receber o imóvel quando da vistoria do imóvel. E ela fala agora sobre os cuidados com relação aí às instalações elétricas. Qual é o cuidado específico com relação às instalações elétricas, hein, doutora Paula?
Uma vez que seja impossível verificar qualquer item do empreendimento que está sendo entregue, como, por exemplo, as instalações elétricas, é importante que no momento da vistoria, antes de que seja assinado pelo comprador, ele faça constar que as instalações elétricas não foram verificadas por falta da instalação ou por falta do medidor, e que isso será visto e retornado à incorporadora no momento oportuno. Ah, isso é importante, claro. É muito importante. A ideia é que o comprador não assine a vistoria como se tivesse tido acesso a todas as informações, sendo que a elétrica ele deixou passar naquele momento. Qual é a dica com relação às instalações hidráulicas? Vamos lá. A instalação hidráulica, a gente sempre sugere que o comprador deixe as torneiras ligadas por um tempo, um período aí de 1 a 2 minutos, para que perceba se há vazamento ou não nos encanamentos e nos sifões, tá? Quanto ao vazamento de água nas bacias sanitárias, também é bastante importante que seja verificado. Então, tentar dar descargas mais de uma vez para verificar se a vazão da água é satisfatória. Muitas vezes existem problemas no encanamento e essa vazão da água não é o suficiente para trazer o trabalho que se espera. Então, é importante que as instalações hidráulicas sejam também estejam no checklist desse comprador. E deixar a torneira ligada é a ideia mais interessante para que realmente perceba se a água está saindo da forma correta e se não tem vazamentos. Tem aquela história também, né, do revestimento cerâmico, né? Porque cidadão entra, tá tudo limpinho, tudo arrumadinho e tal, brilhando, mas tem que ver se está bem instalado, né? Exatamente. O revestimento cerâmico é interessante, assim como o contrapiso. É interessante, primeiro de tudo, olhar se não tem diferentes tonalidades, tá, Renato? Isso é bastante comum, até no momento do fornecimento para as obras, pode acontecer de vir pisos ou azulejos de forma que a tonalidade dele se diferencie. Então, é o direito do comprador analisar isso e pedir a troca, se for o caso. Verificar também se estão bem assentados. E uma dica que a gente dá para o comprador é ou com a mão mesmo bater nos pisos e nos azulejos para verificar se não estão soltos ou ocos. Ou então, o mais interessante é um cabo de madeira. Um cabo de vassoura, por exemplo, né? Não precisa fazer isso em todos os pisos, logicamente, mas em todos os cômodos é interessante que se escolha alguns para verificar se não está oco. Então, é muito comum que a gente tenha acesso a muitos efeitos como esse de pisos ocos e soltos nos empreendimentos, principalmente em empreendimentos pelo programa Minha Casa Minha Vida acontece bastante. Então, é interessante que o comprador se atente a essas questões. Com relação à pintura, vamos lá, pintura. Primeiramente, o mais interessante é verificar se está na tonalidade que foi vendida, né? Se não há falha, se não há risco. Eventualmente, nesses empreendimentos que são maiores, que envolvem diversos blocos, verificar se já não há rachaduras. Às vezes, pela demora na entrega do empreendimento, pode acontecer de rachaduras aparecerem até mesmo antes da entrada do comprador. Então, é importante que seja visto isso. Lanterna é muito interessante nesse caso, para verificar se a pintura é regular, se as paredes são regulares, né? Então, de tudo que eu já mencionei, levar uma lanterna e um cabo de vassoura é muito importante para o comprador que está entrando no seu imóvel. Uma questão também delicada, né, que o cidadão ele vai lá e vê 2 vagas de garagem, ele comprou, já assinou o contrato, enfim, já pagou, está sendo entregue o imóvel, e aí 2 vagas de garagem são trancadas, são livres, é lado a lado, uma atrás da outra, enfim. Mas, de repente, ele tem um carro grande, um pequeno, 2 carros grandes e tal, 2 caminhonetes e tal, e, de repente, os 2 carros não entram na garagem. Bom, mas daí, como é que faz? Vamos lá. A garagem é interessante que se tenha uma trena para verificar o tamanho dela, se está compatível com aquilo que foi vendido, né? Quanto aos carros maiores, é realmente uma questão bem delicada hoje em dia. A sugestão que a gente dá sempre é para quem tem interesse em comprar um imóvel que tenha carros maiores, que verifique o tamanho dessas vagas e a possibilidade de troca com a incorporadora por vagas maiores ou por vagas que tenham a possibilidade de manobra de forma mais fácil. E que faça o teste, né? E que faça o teste antes da compra, né? Exatamente. Quando possível, fazer teste, né? Eventualmente, se essa compra é feita na planta,
a questão é verificar a metragem que está sendo vendida e a conversar com a incorporadora no sentido de trocar ou até mesmo possibilitar o aumento dessas garagens para um carro maior. Paula, agora, digamos que o cidadão, a gente sabe como é que é, né? O cidadão acaba, de repente, assinando, ele acha que está tudo ok e passou um tempinho, ele começa a perceber problema, o azulejo que está soltando, é um vazamento aqui, a persiana que não está fechando direito, enfim, mas ele já assinou o documento da vistoria que está entregue e tal. Como é que funciona a questão da garantia do imóvel depois da compra? A garantia da construção é de 5 anos. A gente tem a previsão do Código de Defesa do Consumidor para esse comprador. Então, a garantia por vício oculto, ou seja, por aquilo que ele não teve como constatar na vistoria, conta-se 5 anos a partir do momento que se tem conhecimento desse defeito, né? Agora, eventualmente, se for defeito que era possível a reparação ou que morar naquele imóvel ou a utilização do comprador tenha acarretado nesse defeito, aí de fato não caberá à incorporadora o reparo, tá? Por isso que é importante que o comprador tenha acesso a todas essas informações, porque eventualmente ele pode ser responsabilizado por aquele defeito, um defeito ou outro. Lógico que se o piso começar a sair daqui 30 dias ou a pintura começar a descascar, a gente consegue comprovar, e até por questão de bom senso, que eventualmente esse trabalho não foi bem feito pela incorporadora e pelo construtor, né? Aí essa garantia é de 5 anos. E é muito importante também, Renato, que os compradores se atentem ao manual do proprietário. É uma obrigação da incorporadora entregar, e ali nesse manual vai ter descrito todas as manutenções necessárias. Então, a gente traz 5 anos de garantia, mas a persiana elétrica não entra nesses 5 anos de garantia porque ela precisa de uma manutenção periódica. Então, o comprador tem que se atentar a essa manutenção, porque amanhã depois, se acontecer um defeito, o incorporador vai questionar se ele fez a manutenção correta. Tendo como comprovar essa manutenção, ótimo, a incorporadora responde pelo defeito. Se o comprador não conseguir comprovar essa manutenção, aí a responsabilidade é dele. Esta advogada Paula Farias, ela que é especialista em direito imobiliário, para daqui a pouco, até para responder também a dúvida do senhor Sérgio Fernando Tomazini, nosso ouvinte, querido ouvinte, estava conversando com ele agora há pouco aqui. A questão é o seguinte, né? A doutora Paula tem um cliente lá em Palhoça e no regimento interno, no condomínio, dizia o seguinte: não pode colocar placa, anúncio de vende-se na janela, na sacada, um cartaz, vendo, telefone e tal. Ele foi à justiça para dizer o seguinte: olha, eu quero botar. E conseguiu. Daqui a pouco, depois do intervalo. Páscoa Gigante Forte Atacadista. Tudo o que você precisa para sua Páscoa no mesmo lugar. Ovos de Páscoa, chocolates, peixes, azeites, vinhos e muito mais. Coxa com sobrecoxa de frango mister, quilo, R$ 3,39. Chocolate barra Neugebauer, 100 gramas, 115 gramas, 120 gramas, R$ 2,75. Leite condensado Triângulo TP 395 gramas, R$ 1,99. Cerveja Escolata 350 ml, R$ 1,87. Beba com moderação. E tem a Forte do dia. Contra filé bovino a vácuo, quilo, R$ 16,75. Páscoa Gigante do Forte Atacadista. A maior da região. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Páscoa é tempo de reflexão e ressurreição. É tempo de agradecermos discretamente por tudo que temos e por tudo que teremos. Páscoa é um sentimento nos nossos corações de esperança, fé e confiança. Feliz Páscoa! Uma mensagem de Mário Joalheiro a todos os seus clientes, amigos e colaboradores. Mário Joalheiro, sempre ao seu lado em todos os momentos. Trânsito, economia, trabalho, saúde. Se afeta a sua vida, a gente mostra. Se destaca as belezas, os costumes, se demonstra a força de quem desenvolve o Estado, a gente valoriza. A gente traduz, mostra todos os lados envolvidos e faz questão de colocar os pingos nos is. Se diz respeito a você e faz diferença na sua vida, está no Jornal do Almoço. De segunda a sábado ao meio-dia na NSC TV. Hora do almoço. Aquele dia bonito e a companhia perfeita. Chance de escrever mais uma história. Marcar com os amigos e compartilhar bons momentos. Aí sim, é Chico Toicinho.
Chico Toicinho Pizza Grill. Grelhados meio-dia ao ponto. O primeiro da via gastronômica. No final da praia de Itaguaçu. Condomínio Legal. 7 minutos para as 11 horas. Este é o Condomínio Legal aqui na CBN Diário, fala sobre cidade, planejamento urbano, mercado e direito imobiliário. E nós seguimos aqui conversando com a doutora Paula Farias, que é especialista em direito imobiliário. E agora ela fala sobre a história do cartaz. Pode botar um cartaz vendo e o telefone, mesmo quando tem ali a informação no regimento interno do condomínio, a decisão de que isso não pode ser feito. Hein, doutora Paula? É um assunto bastante delicado. Em regra, o regimento interno tem a liberdade para escolher aquilo que for melhor para os seus condôminos, mas é interessante que ele mantenha alguns princípios, principalmente de proporcionalidade. Nesse caso que nós defendemos, era um comprador que tinha interesse em colocar o seu imóvel à venda e anexou à sacada um letreiro de vende-se com um telefone celular. Um letreiro branco, com letras pretas normalmente, e o condomínio lhe aplicou uma notificação, em seguida uma multa, alegando se tratar de empreendimento num bairro diferenciado e que os letreiros alteravam a fachada do condomínio em si. Mas, Paula, era na área dele, na área da sacada dele. Não estava pegando área comum, nada disso. Não, era na sacada dele, virado Sim. para fora. Era um apartamento, um prédio, né? Sim. E era na sacada dele, virado para fora. Sim. Tá? Uhum. E a ideia do condomínio é que aquilo alterava a fachada e poderia até dificultar outras pessoas que teriam interesse nesse bairro por ser diferenciado. Tá? Aí, como eu falei, aplicaram a notificação e a multa e solicitaram que esse comprador retirassem os letreiros da sacada. Nós ingressamos com uma ação, com um pedido de suspensão dessa multa e também para que ele fosse autorizado a manter esses letreiros, até porque ele não tem a obrigação de querer contratar um intermediador. Enfim, é a melhor forma de se vender um imóvel, ainda é por meio de letreiros, onde as pessoas passam e se sentem interessadas por aquele imóvel, né? Uhum. E o juiz acatou a nossa ideia. Ele entendeu que a convenção de condomínio, de fato, pode estabelecer parâmetros para a ocupação de convivência do prédio e vincular todos os moradores das unidades, mas que a convenção do condomínio está sujeita aos princípios gerais do direito, principalmente o da proporcionalidade e o da razoabilidade. Então, o juiz, inclusive, mencionou que não há que se falar em alteração de fachada em caso desse letreiro, até porque se utiliza em diversos outros empreendimentos em toda a cidade, é a forma mais eficaz de venda do imóvel para o nosso cliente, né, e para o vendedor, e também, eventualmente, porque outras atitudes dos condôminos acabam por alterar a fachada mais ainda, né? Às vezes uma cortina de uma cor diferente, às vezes varais de roupa na sacada que acabam também por alterar a fachada. Então, o juiz entendeu que era desproporcional essa multa e que não alterava em nada essa fachada. Por esse motivo, suspendeu a multa do nosso cliente como forma de liminar. Também pediu que o condomínio inscrevesse o condômino nos órgãos de proteção ao crédito. E aí, o processo vai continuar andando e, muito provavelmente, a gente vai ter uma autorização aí para que seja talvez alterado esse regimento interno, enfim, uma autorização até que ele venda esse imóvel e serve para ele e para todos os outros condôminos, né, Renato? Sem dúvida. Paula Farias, que é advogada especialista em direito imobiliário. Paula, muito obrigado aí pela tua atenção aqui conosco e bom final de semana. Igualmente, bom dia a todos. 3 minutos para as 11 horas. Bom, antes do encerramento aqui do Condomínio Legal, a informação, né, Luciano Almeida, de uma casa prestes a desabar, isso lá em Biguaçu, no bairro Prado. A informação aqui dos bombeiros militares em Santa Catarina, que estão aí no atendimento a esta ocorrência. E, Luciano, tem um alerta também aqui da Defesa Civil? Você pode trazer, por gentileza? Bom, Luciano Almeida vai trazer a informação de um alerta aí com relação à chuva, né?
aqui na nossa região. Alerta da Defesa Civil. É exatamente aquele serviço de SMS que a Defesa Civil, que todo mundo deve, inclusive, deve se cadastrar, é gratuito, né? Informação de alerta para alagamentos, então, aqui na Grande Florianópolis, agora pela manhã, devido à chuva forte, e tá chovendo forte aí mesmo, inclusive na Beira-Mar Norte. Agora há pouco chovia em Coqueiros, da onde o Edson entrou, e a Beira-Mar estava seca. Agora a visibilidade para o motorista na Beira-Mar está terrível também, devido a muita chuva e nuvens aí nessa região central da cidade. Um tremendo cacau, portanto. Agora 2 minutos para as 11 horas. Obrigado pela atenção de todos vocês aqui conosco no Condomínio Legal, que volta na semana que vem. Bom, daqui a pouco, depois do repórter CBN, está chegando o Matheus Boaventura com o CBN Diário Medicina e Saúde. Condomínio Legal. Oferecimento Sinduscom, construindo o futuro com sustentabilidade. Ocitec Assessoria Contábil. Há 35 anos, o nosso negócio é a sua contabilidade. Bior, rateio fácil, dinheiro rápido para condomínios sem avalista. E Brasil Atacadista, economia todo dia, economia todo dia, economia todo dia, economia.